Maranata, sou o professor Paulo. Já conversamos aqui vários assuntos. Agora esse assunto aqui é exclusivo para nós adventistas. Percebe-se um êxodo. Há muitos irmãos que estão deixando a instituição, igreja, não a mensagem. Estão deixando a igreja, não a mensagem. A mensagem ela é pura. A mensagem é verdadeira. E alguns dizem que estão deixando porque se acham superiores. Estão achando, mas é o joio que sai. O que diz a parábola do joio e do trigo? É isso que eu quero investigar com vocês agora. Vamos fazer uma leitura e um pensamento aqui sobre essa parábola que Jesus deixou para nós. A parábola do joio e do trigo. E vamos tirar algumas informações interessantes da Bíblia e dos acontecimentos. Então, abramos a Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 34. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 34. E lemos assim: Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e seguiu seu caminho. Mas, quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e colhamos? Ele, porém, disse: Não. Para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele? Não, para que não ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: Colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos, para ser queimados, mas o trigo recolhei no celeiro. Aqui está a parábola: o joio e o trigo, ou o trigo e o joio. Aqui na parábola tem a boa semente, onde o Senhor a distribuiu sobre o campo. O que é semente? Semente é aquilo que faz germinar, não? Então a semente é a boa mensagem. É a verdade de Deus, onde Deus jogou sobre a terra. Ele falou a verdade aos homens, para que os homens crescessem e dessem bons frutos. Mas na parábola aqui diz, os servos dizem: Senhor, o senhor não jogou boa semente aí? E como então brotou o joio? E Deus disse: olha, o inimigo fez isso. O inimigo veio com uma má semente, que aqui é chamada de joio. O inimigo semeou o quê? Semeou a mentira. Semeou o vinho de Babilônia. Semeou verdade misturado com mentira. Aí eles disseram: Senhor, o senhor quer que a gente desça lá e arranque esse joio? Falou: não, deixe que cresçam juntos. Mas o que está crescendo juntos? A verdade com as fábulas. A verdade e a mentira, deixa que cresça juntos. E na hora certa, quando a mensagem, tanto boa quanto a ruim, der seus frutos, nós acolhemos. Percebe? A semente é a mensagem de Deus. A má semente é a mensagem do diabo, que prosperou e está crescendo no meio do povo de Deus. Agora, o tempo de colheita acontece como? O que antecede uma colheita? Não é a chuva serôdia? A chuva serôdia é aquilo que vem antes da colheita. Prepara para ser colhido o trigo e também separa o joio.
Então, a mensagem de Deus, ela começa a ser separada do joio. Ela começa a brilhar mais do que o joio. Quando? Na chuva serôdia. E o que trouxe a chuva serôdia? Ou o que traz a chuva serôdia? Eu convido você agora em Zacarias, capítulo 10. Zacarias, capítulo 10, versículo 1. E o profeta Zacarias fala então sobre a chuva serôdia. O que traz a chuva serôdia? Zacarias, capítulo 10. Zacarias, capítulo 10, versículo 1. E lemos assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Então o Senhor fará nuvens claras e dar-lhe-á chuva abundantes a cada grama do campo. Então Deus diz, olha, peça chuva, mas peça chuva serôdia. E Deus vai dar o quê? A chuva serôdia. Para quem? Para o seu povo. E olhe, em grande abundância. O que vem ser a chuva serôdia? Deuteronômio 32, versículo 1 e 2. Deuteronômio 32, versículo 1 e o versículo 2. Deuteronômio 32, versículo 1 e o versículo 2. E diz assim: Ouvi, ó céus, e falarei, ouve, ó terra, as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fala destilará como orvalho, como a garoa sobre a terra erva, e como chuvas sobre a relva. Então, o que é a chuva serôdia? Está falando aqui. É a voz de Deus. É a palavra de Deus. É a doutrina do Senhor. A chuva serôdia é isso. É a verdade presente que cai sobre a terra. Doutrina, princípios, a Bíblia e o testemunho, que vai falar profundamente na mente de seus filhos. A mensagem boa, o trigo que alimenta. Queridos, o inimigo semeou a mentira misturada com verdade. Desde o tempo de Ellen White, a profetisa, havia conflitos ali, porque havia homens que não acreditavam no que ela falava e minavam a sua verdade. Um exemplo claro, Wagner e Jones pregaram a verdade presente, mudança de vida, o caráter semelhante ao de Cristo, para irmos para o céu. Foram rejeitados por causa de quem? Do joio, da mentira, da palavra de fábulas. A partir de 1950, alguns pastores se reuniram, não sós, reuniram com pastores evangélicos, e saiu disso um livro que é um lixo, Questões sobre Doutrinas, que praticamente minou a Igreja Adventista. Trouxe uma mentira. Por que o caos acontece hoje? É só você estudar o passado da igreja e você vai entender. O joio caiu. E nesse joio trouxeram apostasia às verdades adventistas. Por exemplo, a natureza de Cristo. Jesus veio como eu e como você. Isso é algo fantástico, irmãos. Isso quer dizer que você pode não, vai ser igual a Cristo. Mas para a mentira do joio, não. Para a mentira do joio, Jesus veio como Adão antes da queda. Até teve uma discussão, carne santa. Não. Jesus veio com carne pecaminosa, como diz a Bíblia. Mas o joio diz o quê? Não. Jesus veio como Adão antes da queda. Ridicularizaram a mensagem de saúde. Riscaram essa mensagem. Onde Deus deu a mensagem, porque o povo vai entrar em Canaã.
E para entrar em Canaã, você não pode ter nem uma grama de carne no seu corpo. Tem que ter um regime como o regime do Éden. Mas o joio tirou essa mensagem. A bateria na adoração, queridos, a bateria só foi introduzida no culto evangélico ou cristão, porque Roma permitiu. Quando os africanos da África foram para a América e trouxeram a sua tradição. Agora Roma permitiu e o joio se espalhou no meio da verdade. Vestimenta masculina para homem e feminina para mulheres. Hoje o homem veste o que quer e a mulher veste o que quer. Ah, mas é a cultura da onde? A cultura de Deus. Homem veste roupa de homem e mulher veste roupa de mulher. Esconderam as verdades as verdades que foram estabelecidas pelos adventistas pioneiros. Esconderam a verdade que após aquela recusa que deram a mensagem de Ogden Jones, onde Jesus era para voltar para buscar o seu povo, e a partir de 1863 era para ir para o campo, rejeitaram essa mensagem. 1892, quer dizer, deveriam ir para o campo, retiraram essa mensagem, esconderam que nenhum adventista era para morar aqui na cidade, mas era para morar no campo. Agora, e tem outras coisas mais. Eu poderia passar a manhã toda falando de tantas mentiras que foi introduzido no meio da igreja. Mas eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar o que trouxe a chuva serôdia. O que a chuva serôdia trouxe para hoje, verdade presente, que está já sendo proclamada não só agora, mas alguns anos atrás, como muitos irmãos já recebiam a chuva serôdia, só que era recusado por muitos, e agora muitos estão abrindo os olhos porque está caindo em abundância. O que trouxe a chuva serôdia? Que luz trouxe para nós? Ela trouxe que o Senhor Jesus tem a nossa natureza pecaminosa. Veio com o coração perverso como o meu e o seu. Mas esse coração nunca foi utilizado por Cristo. A sua mente foi guiada por Deus. Ele sempre foi entregue nas mãos de Deus. Por isso não conheceu o pecado. Isso quer dizer o quê? Que quando a minha vida estiver ligada à vida de Cristo, e como diz Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando eu acreditar nessa verdade, eu também não vou pecar mais, porque o meu Senhor não pecou. Essa é a verdade presente. Eu preciso ser como Cristo, sem pecado. Também a música com bateria. O pastor americano Christian Bardell, ele fez 10 palestras que são negadas pela igreja, negadas pela direção. E diz claramente ali, queridos, que quando uma bateria é tocada é uma invocação satânica. Teve uma palestra do pessoal de Umbanda, essas coisas viradas ao inferno, que dizem que na África tem batidas que lá não são tocadas, mas no meio da igreja está sendo tocado. Agora eu faço uma pergunta para você. Como que eu posso estar dentro do templo, adorando ao meu Criador com bateria? Deus está lá? Você acha que Deus é um brinquedo? Teve um pastor no colégio que fez uma mensagem, eu não assisti, mas fiquei sabendo depois, que ele colocou uma caixa no púlpito e começou a pregar. A cada momento o diácono vinha e colocava a caixa em um lugar da igreja. Aí quando passou alguns momentos da mensagem, ele perguntou: irmãos, vocês estão percebendo alguma coisa? Disseram sim. O quê? É que o diácono pega a caixa e leva para cá, e leva para lá. E a resposta do pastor foi assim: é o que você faz com Deus. Querido, você acha que quando toca a bateria, Deus foi embora. Aí acabou a bateria, Deus desce? É assim que funciona, querido? É lógico que não. A partir do momento que toca-se bateria, Deus se retira daquele ambiente para não voltar mais. Agora você quer que eu esteja lá adorando a Deus?
sabendo dessa verdade, sabendo que a bateria é uma invocação satânica, como que eu posso estar lá? Não posso. Não, se eu acreditei no assim diz o Senhor. Então é lógico que eu não vou estar. Eu não posso estar adorando num lugar onde Deus não está presente. Onde o diabo desceu, porque chamaram ele através da bateria. Assista lá o pastor Bardão. Tenha coragem e assista. E vê de onde vem a bateria. Essa adoração satânica que tira Deus da igreja. E é por isso que eu não estou lá. Como que eu vou adorá-lo lá, se ele não está presente? Também, os adventistas, eles não comem carne. A mensagem de 1863, Deus deixou bem claro. A adventista não come carne. É difícil entender isso. Não come carne. Levítico 11 é para o judeu. Você é judeu? Eu não sou judeu. Eu sou adventista do sétimo dia. Então não devo comer carne. Verdade presente. Chuva serôdia. Não como carne. Também diz aqui, para os adventistas está escrito testemunho sobre regime alimentar. Para mim, não. Quer dizer, para o adventista é testemunho sobre regime alimentar. Para a igreja é conselho sobre regime alimentar. Querido, não é conselho. É testemunho. É ordem divina. Não faça. Não coma. Chega de falar que é conselho. É testemunho. Vestimenta, homem, roupa de homem, mulher, roupa de mulher. A vestimenta vai mostrar a quem você serve. O testemunho diz que seremos conhecidos lá fora pela vestimenta, que é totalmente diferente da vestimenta do mundo. É o testemunho que diz isso. É o assim diz o Senhor. Vida no campo. Já comentei, né? Ordem foi dada. Mas por que não estamos no campo? Porque a mensagem foi deturpada. Porque o joio fez isso. O inimigo jogou essa mentira no nosso meio. 144 mil. O exército de Deus. É o número literal. É 144 mil. Selados. Para quando? Para agora. Para quê? Para buscar grande multidão. E a igreja nem se fala disso. E tem outras coisas mais reveladas. Não vou aprofundar muito. Porque não temos tempo. Queridos, aí vem também a parábola das 10 virgens. As loucas e as sábias. Essa parábola vai se cumprir ao pé da letra. E não é como muitos estão dizendo, na vinda de Jesus. Não é. Vai ser agora, no selamento. E o testemunho diz, vai se cumprir ao pé da letra. Ao pé da letra. Por que então não estou frequentando a igreja? Por causa dessas mentiras. Desse joio que está lá dentro. Dessa mensagem deturpada. Porque a mensagem separa. Quando você entende o assim diz o Senhor, eu lhe pergunto, o que fazer lá dentro? O que acompanhar lá dentro? Se a mensagem não é a mensagem edificadora, não é a mensagem que te leva para o céu, que te deixa bem claro, eu preciso ser semelhante a Cristo. Percebe aí o joio e o trigo? A mensagem pura e a mensagem falsa? Eu quero voltar lá em Zacarias. Zacarias 10, versículo 2 e 3. Zacarias 10, versículo 2 e 3. Porque Zacarias não para só ali na chuva serôdia. Mas ele diz assim também. Porque os ídolos falam vaidade, e os adivinhos veem mentira, e contam sonhos falsos. Eles consolam em vão,
Por isso seguiram seu caminho como ovelhas, foram afligidos, porque não havia pastor. A minha ira se acendeu contra os pastores, e puni os bodes, pois o Senhor dos Exércitos visitou o seu rebanho, a casa de Judá, e fez deles como seu cavalo gracioso na batalha. O que o Deus está falando agora aqui? Quem são esses ídolos? Querido, não faça do pastor seu ídolo. Não faça da instituição o seu ídolo. Porque estão falando mentiras. Estão falando vaidades. Estão enganando você. Não falam a verdade, sabe por quê? Com medo de perder você. Perder você por assim diz o Senhor. Mas Deus disse, a minha ira está sobre eles. Por quê? Porque o meu povo está sem pastor. Ah, mas ele conclui, né? Eu mesmo serei pastor de vocês. Essa verdade que chegou até nós, como que veio? Veio através de Deus, do Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Ele nos traz a verdade presente. Siga o assim diz o Senhor, para que você ganhe a sua vida. Tempo de selamento, tempo solene, tempo de acreditar na Bíblia e no testemunho. Acredite, o que eu falei para você agora está escrito aqui. Eu não inventei nada. O que eu falei você viu, está escrito aqui. Então, querido irmão, estude. Estude a Bíblia, estude o testemunho. Acredite no Senhor. Separe instituição da verdade presente. E separando, coloca na balança. Vê aquilo que mais fala de Deus. Se é a instituição ou a verdade presente. Mas não demore, porque o selamento está chegando. Roma logo vai receber da segunda besta a sua imagem. E quando receber a sua imagem, segundo o testemunho, Deus vai selar o povo dele. Por quê? Porque aí a batalha vai começar, onde Deus vai resgatar a grande multidão. E quem vai ser o soldado dele? Aqueles que vivem essa verdade. Eu estava esquecendo, para concluir, tem uma passagem muito importante. Apocalipse capítulo 12. E com ela vou concluir essa mensagem. Apocalipse 12, versículo 17 diz assim, preste bem atenção. E o grande e o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão é o diabo. A mulher é a igreja. O dragão irou-se contra quem? Contra a igreja. Por que contra a igreja? Porque ela que mantém, ela que tem o quê? Os testemunhos. Ela que tem a verdade nela ali. Uma mensagem pura. Mas ele não perseguiu a igreja. Porque a igreja se corrompeu com o vinho de Babilônia. Ele perseguiu o remanescente, que sugou essa verdade, que estudou essa verdade, que foram as virgens sábias e que deixaram, assim diz o Senhor, fazer parte da sua vida e guardam os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus e será perseguido pelo dragão. Quem você é? Quem você vai seguir? Em quem você vai se tornar? O remanescente? Deus vai selar o seu povo. Não demore, querido. Vamos fazer uma oração? Feche teus olhos. Eterno Pai, ilumine nossa mente. Abra nossos olhos
Estamos vivendo em momento solene. O diabo não está brincando, Senhor. E nós temos a verdade em nossas mãos, a Bíblia e o testemunho. Precisamos seguir o assim diz o Senhor, acreditar no que está escrito, mesmo que isso vá de contra o que achamos que é o certo. O certo está escrito. Nos ajude, Senhor. Precisamos receber o teu selo. Tenha misericórdia de nós. Queremos morar contigo. Abra nossos olhos, Pai. A chuva serôdia está caindo em abundância. E a verdade presente está diante de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Para a Tua glória e em nome do Salvador, Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um mega abraço. E Jesus está voltando. Prepara-te.